Olá, o capítulo 8 de Mateus é um capítulo recheado de demonstração de autoridade da parte de Jesus. Nós vimos no capítulo anterior como Jesus tinha autoridade no ensino e aqui demonstrando poder e autoridade. Vamos então ao capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso para ninguém, mas vá, mostre ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então aqui já logo que Jesus desceu então do monte onde ele estava pregando, já acontece esse milagre. E este leproso, ele já chama Jesus de Senhor. É algo muito significativo. E nós vamos ver que isso mais para frente. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço recebê-lo debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do rei serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então temos aqui algumas coisas a destacar. Primeiro, também esse centurião, que era alguém do governo romano, não era judeu, ele então tem um servo que o servia, era uma pessoa saudável, né? Mas que agora por algum motivo estava paralítico. Então ele chama Jesus também de Senhor e faz algo interessante. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade e ele entendia de autoridade, porque ele estava sob autoridade e ele era autoridade sobre outras pessoas, sobre seus soldados. Um centurião era uma pessoa militar que era responsável pelo que se chamava de uma centúria, né? Uma quantidade, um destacamento de soldados. E ele então entendia muito bem de hierarquia de submissão, que alguém provido de autoridade, por causa da sua posição, podia dar ordem e as ordens seriam seguidas. Então ele demonstrou ali entendimento, fé, uma fé racional, não uma fé emotiva, e compreendendo essa questão da autoridade. O que muitos de nós às vezes não entendem, que é a questão do nome de Jesus, nós orarmos por alguém usando o nome de Jesus, né, pelo nome de Jesus, é usar da autoridade de Jesus. Estamos em nome dele exercendo autoridade.
Então vamos ver. E aí também tem mais uma coisa, quando ele diz que aqueles que são de fora, se não eram da aliança de Abraão, não eram da família de Abraão, não eram judeus, eles também seriam alcançados com o reino de Deus. E muitos que eram da família de Abraão, descendência de Abraão, que ele chama mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, ficariam de fora do reino. E ele diz que, além de Deus citar mais uma vez o reino dos céus, diz que esse trabalho de lançar fora era do rei, se referindo a ele mesmo. Então vamos prosseguir. Então entrando Jesus na casa de Pedro morava em Cafarnaum, né? Entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste na casa com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-lo. Então, uma coisa interessante aqui, né? O propósito da cura não é apenas beneficiar aquele que é curado, mas aquele que é curado pela gratidão, pelo que Deus vai fazendo para a pessoa curada, também passa a servir o Senhor Jesus. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsava os espíritos com uma palavra. Então, aqui outro nível de demonstração de autoridade de Jesus aqui sobre os demônios, sobre aqueles que estavam possessos, endemoniados. E também diz que ele curou todos os doentes. Então, todos aqueles que foram ali naquela noite foram curados. E ressaltando aqui essa questão dele expulsava com apenas uma palavra. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Né? Esse texto bem conhecido lá de Isaías 53, onde fala do Messias, da autoridade do Messias, né? E o fato dele ter passado pelo sofrimento que passou também propicia para nós a nossa cura. Então, pelas suas pisaduras, nós somos sarados. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor e deu ordens para que atravessasse para o outro lado do mar, está se referindo aqui ao mar da Galileia, que nós já sabemos não era propriamente um mar salgado, mas era porque a sua extensão era tão grande que era chamado de mar. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que tu fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Entrando ele no barco, antes de falar a respeito dessa travessia, né, dizer o seguinte, que algumas pessoas tentaram, né, por uma razão ou outra, como aquele mestre da lei, né, e inclusive que não chamam Jesus de Senhor, mas agora chama de mestre, tentavam dar argumentos para por que não queriam segui-lo. Desejavam seguir, mas naquele momento acabavam não tomando a decisão de seguir, dando então desculpas, razões. Então Jesus vai contra-argumentando cada uma dessas palavras. E ele diz então: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Certamente esse rapaz, esse jovem, estava dizendo o seguinte: deixa eu ir para a minha cidade, esperar, né, que o meu pai morra. Provavelmente ele não estava morto ainda, isso quer dizer, ia levar tempo, podia levar anos para que aquilo acontecesse. Então ele dá essa resposta: então deixe que os mortos sepultem seus mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando:
Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele respondeu: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que dá aos ventos e que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então aqui, mais uma vez, demonstração de autoridade, demonstração de poder de Jesus, tendo autoridade inclusive sobre os elementos da natureza, até porque ele, junto com o Pai e com o Espírito, criaram todas as coisas. Isso que está no livro de Gênesis, Ele era a própria palavra criadora. O Evangelho de João também diz isso, que todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente também tem autoridade sobre a natureza. E uma coisa interessante aqui é que muita gente, quando diz assim, não, se nós passarmos por tempestades, se nós tivermos essa situação assim, nós podemos confiar porque Jesus está dentro do barco e ele acalma a tempestade. Olha aqui o que demonstra que Jesus não ficou nada feliz, nada feliz de ter sido, não pelo fato de ter sido acordado, mas ao ser sido acordado, ver que os seus discípulos estavam ali amedrontados, a ponto de dizer: nós vamos morrer. E Jesus disse: por que vocês têm esse medo? Por que vocês estão assim duvidando? Que falta de fé é essa? É a falta de fé em que sentido? A falta de fé na fidelidade de Jesus, na veracidade de Jesus, porque Jesus disse que eles iam atravessar e que eles iam para o outro lado. Então, o mínimo que ele esperava daqueles homens é que eles confiassem, dissessem uns aos outros: não precisamos temer a tempestade, mesmo que esteja assim, porque o Mestre falou que nós íamos para o outro lado. Então, se ele disse, vamos confiar na sua palavra. E muitas vezes nós acabamos por não confiar na hora da prática, na hora da vivência, acabamos duvidando de que Jesus disse que era para nós confiarmos nele, colocarmos a nossa vida em suas mãos e tão somente confiar na fidelidade dele, então, ou das palavras de Jesus. Então, esse é um chamado de Jesus que serve para todos nós. Ele não quer nos repreender. Veja que uma pessoa que não era judeu teve mais fé do que os seus próprios discípulos, quando eles desconfiaram da fidelidade da palavra de Jesus. Vamos seguir então. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, que é chamada região de Gadar, da Galileia, então ali eles chegaram, e diz então que na região dos Gadarenos foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então ele gritou, eles, os endemoniados, na verdade, os demônios que estavam possuindo aqueles 2 homens: que queres conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram para Jesus. Por que imploraram para Jesus? Porque reconheceram em Jesus a autoridade, dizendo que ele era filho de Deus. E os demônios então fizeram esse clamor para Jesus: se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram, os demônios que estavam naqueles jovens, entraram então nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade
e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoninhados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Olha só, parando aqui, fazendo uma pequena pausa. Depois de saber o que ele fez, de expulsar o demônio daqueles homens, aqueles homens que eram tão violentos que as pessoas nem passavam mais por aquele caminho, né? Até aqueles criadores de porcos passavam de largo, à distância, com medo de passar por ali por causa daqueles homens. Aqueles homens, depois de ter sido libertos daqueles demônios, e vão e contam o que aconteceu, ao invés de aquelas pessoas irem ao encontro de Jesus, né, para buscar nele também solução para as suas aflições, eles vêm com outra intenção. Olha que intenção! E quando o viram, suplicaram-lhe que saíssem do território deles. Por quê? Porque Jesus causou um grande prejuízo financeiro. Vê como essa questão financeira, com essa questão do apego às coisas materiais, elas são muito determinantes para em muitos aspectos, até para o fato de não quererem que Jesus estivesse ali, preferiam não ter esse socorro, não ter essa ação do Filho de Deus na vida deles, do que ter algum tipo de prejuízo financeiro. Então, que esse capítulo rico em informações, principalmente mostrando a autoridade, demonstrando a autoridade, né? Porque o reino de Deus aí não é apenas palavras, não é apenas comida nem bebida, né? Mas quando há a manifestação do reino, também há a manifestação de poder, por causa da autoridade do rei deste reino. E nós, também como igreja, somos chamados a exercer essa autoridade quando ele diz: todas as coisas você deve falar, pedir em meu nome, e vai ser feito. Então, essa é a grande lição. Não se esqueça então de dar o seu like. Se você quiser fazer perguntas ou comentários, use aí a seção de comentários. E também, se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Eu vou deixar essa lista aí, que não sei se vai estar desse lado ou desse aqui, eu acho que vai estar aqui, né? Não tenho certeza, mas essa lista aí de uma playlist com todos os capítulos que já foram lidos até aqui, e espero que seja muito proveitoso para você acompanhar toda essa leitura. O Senhor te abençoe. Amém?